Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Santa Mônica. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em sessões que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 sessões ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? Hoje iremos responder as 5 perguntas da semana. Perguntas bem interessantes, bem técnicas, inclusive, né? A gente vai passar aqui as respostas, tá certo? Em linguagem mais simples, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. A primeira pergunta é enviada pelo Vander, né? Ele me pergunta qual o melhor substrato para enraizamento das estacas, né? Vander, eu vou fazer um vídeo na íntegra sobre esse assunto, tá certo? Muito interessante a sua pergunta, mas eu já aproveito aqui, peço para que você assista outros vídeos, a seção, né, no playlist aqui, chamado de playlist, tá, de substratos, tá certo? Ali eu falo item por item, né, de substratos que podem ser utilizados como um material único de enraizamento, tá certo? Mas aqui eu posso citar e eu vou falar aqui pelo menos 3 materiais que a gente utiliza muito, né, no nosso orquidário, e eu utilizei muito também na produção da minha família, tá? Então, a primeira foi, sem dúvida nenhuma, a casca de arroz carbonizada, tá certo? Porque elas são, digamos assim, de custo mais baixo, né? Elas são esterilizadas pelo processo que ela tem, tá certo? E ela, principalmente, ela oferta para as plantas o silício, né? Que, na verdade, dão uma certa resistência a doenças e algumas pragas, tá certo? Então, esses são os materiais que a gente tem utilizado, tá certo? Em uma escala maior. E agora, recentemente, na pesquisas, né, a gente utiliza a vermiculita, tá certo? Ela é pura, ok? E também a gente tem utilizado a fibra de coco tratada, tá? Porque a fibra de coco não tratada traz vários problemas. No caso da fibra de coco tratada, você não tem problema, tá certo? Você pode utilizar, ok? Por uma boa parte das espécies, né, que a gente comenta aqui, tá certo? A segunda pergunta é enviada pela Diana, né? Ela me pergunta o que fazer com manjericão minadora. Ela deve ter assistido o meu vídeo sobre a mosca minadora, a larva minadora, né, o que causa problema, tá certo? E ela teve dúvida aqui com relação a como fazer, né? Diana, é o seguinte, você vai precisar ter um pouco de paciência com relação a essa mosca minadora. Se a sua folha tiver minadora, você
vai ter que ir arrancando, tá? Essas folhas que tem a mosca minadora, tá certo? Porque ela, quando acaba virando pupa, normalmente essa pupa ela acaba caindo no substrato, aí você não consegue mais controlá-la, tá certo? Então, você retirando essas folhas contaminadas pelas larvas, isso vai ajudar muito o seu controle, tá certo? E outros, digamos assim, em conjunto, você pode colocar também essas armadilhas amarelas, tá certo? Você não precisa, na verdade, comprar. Eu já vi compotas, por exemplo, de sorvete amarelo, tá certo? Você pode pintar, por exemplo, um óleo mais grosso, tá certo? Um óleo para motor e deixar do lado das plantas. A mosca adulta, ela vai grudar nesse óleo, tá? Atraído pela coloração amarela, tá certo? Assista o vídeo que eu já falei sobre esse assunto, tá certo? Se vocês puderem, que vai ser muito interessante. E depois você pode também colocar, né, algumas plantas repelentes. A menta serve muito para isso, tá certo? Alecrim também é muito bom para isso, tá certo? Então, tudo isso eu tenho nesse canal. Se você puder assistir, seria bem interessante, tá certo? A terceira pergunta enviada pelo Artiedo, ele pergunta qual seria o melhor telado vermelho para ele colocar na estufa agrícola dele, tá certo? Existem poucos fabricantes, infelizmente, desses tipos de telado, tá certo? Eu nem sei se existem duas, né? Existem uma que é importada, né, do Israel, tá certo? E existe uma outra, né, que fabricava um telado vermelho também, né, de ráfia, né, não de nylon, tá certo? Eu utilizei a de nylon, tá? Ela funcionou muito bem, tá? Inclusive com assim, resultados até surpreendentes para algumas culturas, tá certo? Então, mas eu não conheço o material ráfia, tá? Vermelho, tá certo? Então, eu vou buscar algumas informações. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto que eu achei bem interessante. Se você puder aguardar, eu agradeço, tá certo? Mas com relação à tela vermelha, basicamente é uma só, viu? Ela não tem, com relação à porcentagem, não existe. Então, você pode adquirir, apesar de um preço um pouco mais elevado, né? Mas como é nylon, né? Então você vai ter uma durabilidade bem razoável. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. A quarta pergunta, encaminhada pela Diane, ela me pergunta se a água sanitária elimina realmente as cochonilhas nas raízes. Pode eliminar, tá certo? Mas também a água sanitária, tá? Ela não vai escolher a sua vítima, tá certo? Então, ela vai sim danificar as raízes, tá certo? Eu não sei dizer para você exatamente qual a porcentagem ideal, né, para esse tipo de controle, tá certo? Porque nós utilizamos a água sanitária mais para a esterilização, tá? E não para controle de pragas, tá certo? Infelizmente, nós não temos dados, né, científicos, tá? Digamos assim, principalmente com relação à porcentagem para essas, digamos assim, aplicações, porque o hipoclorito de sódio, ela pode principalmente danificar as células das plantas, né? No caso das raízes. Então, a gente não tem um dado, digamos assim, oficial com relação a isso. Eu vou dar uma pesquisada, tá certo? E a gente vai publicar posteriormente, tá bom? A quinta pergunta, encaminhada pela Antônia, né? Grande amiga Antônia,
tá? Ela me pergunta, não só a Antônia, mas várias outras pessoas, né? Me pergunta quando é que o nosso orquidário da Universidade Federal do Ceará vai ser reaberto, né? É que são tantas perguntas que eu tive que fazer, eu tive que responder aqui, tá certo? Olha, pessoal, o orquidário está fechado devido a esse problema que nós estamos passando, tá, na atualidade, ok? E nós não temos previsão, tá certo? Como o orquidário é um espaço muito apertado, né? Nós acreditamos que não temos condições de receber pessoas lá dentro, tá certo? Então, eu não sei dizer com realidade quando que isso pode o orquidário pode ser reaberto, tá certo? Mas, enfim, né? Vamos esperar essa situação, tá certo? E não sei se todos sabem também, né, que nós tivemos vários furtos, né, dentro do orquidário, onde centenas até milhares de plantas, né, acabaram sumindo do nosso orquidário, tá certo? Então, nesse aspecto, eu não sei exatamente quando é que a gente vai conseguir receber as pessoas nesse nosso ambiente de trabalho, tá certo? Eu agradeço as palavras de muitas pessoas que já estão sabendo do ocorrido, né? Mas a gente não perde a esperança, não perde a fé e vamos tentando, digamos assim, manter, tá? E depois dessa pandemia a gente vai tentar recuperar esse nosso ambiente de trabalho e de visitação, tá certo? Vocês viram, né, que são perguntas bem interessantes, tá certo? A gente está aqui para isso mesmo, né? Tentar enviar, tentar passar informações mais interessantes para vocês, tá certo? Tá? Numa linguagem mais simples, ok? Você que está chegando agora no canal, por favor, né? Não se acanhe, né? Envie as suas perguntas, as suas sugestões, tá certo? Que a gente vai estar anotando aqui e com a possibilidade a gente vai fazendo novos vídeos, tá certo? Pessoal, como em todos os vídeos, a gente está solicitando um apoio, tá, para esta entidade chamada Lar Santa Mônica. Esse lar acolhe, tá, crianças e adolescentes que foram abusadas sexualmente. Por gentileza, se vocês puderem fazer algum tipo de donativo, não precisa ser dinheiro, tá certo? Vocês podem ajudar com alimentos, com roupas, vestuários e muitos outros produtos. Ajude você também, tá certo? E ajude também o nosso canal, tá? Clique no like, tá certo? Compartilhe esse vídeo, ajuda muito, tá, o nosso trabalho aqui. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Muitas informações técnicas em linguagem bem simples, tá certo? Aguardo vocês, tá, no próximo vídeo. Um grande abraço.